noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do primeiro Congresso Internacional Unibras. Saberes, inovação e tecnologia para um mundo em transformação. É com grande satisfação contar com a presença de cada um de vocês nesse evento, que celebra o conhecimento, a inovação e o compromisso com a transformação educacional. Meu nome é Camila. Eu atuo como coordenadora do curso de fisioterapia na unidade Unibras Santendês, aqui no Maranhão, e terei a honra de mediar este painel junto com o professor Rodrigo. Pedimos a todos que registrem aqui no chat seu nome, curso e período e a unidade onde estuda. Agradecemos em nome da Unibras a participação de todos os inscritos e, em especial, ao nosso palestrante convidado. Boa noite a todos, professora Camila, a todos os alunos, docentes que nos acompanham. Eu sou o professor Rodrigo, sou fisioterapeuta, atualmente estou como reitor da unidade de Rio Verde, Unibras Rio Verde. É uma honra, uma satisfação muito grande poder participar de um evento de altíssimo nível, né, como esse. Várias informações, muita comunicação, então fiquem atentos, tá? Eu aqui, agora, eu vou falar um pouco do nosso palestrante, né? Eu vou convidá-lo para fazer parte aqui da nossa tela. Professor Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite a Professor todos. Rafael, boa noite, professor. Eu vou falar um breve currículo do professor Rafael. O professor Rafael é fisioterapeuta, tem mestrado na PUC em serviço social, especialista em terapia manipulativas da dor, especialização em dor, atuação clínica e acadêmica voltada ao manejo interdisciplinar da dor crônica, extensão em pesquisa sobre manipulação biomolecular em Harvard University, nos Estados Unidos, formação em osteopatia pelo IDOT, formação em quiropraxia nacional, formação internacional em quiropraxia em Atlanta, nos Estados Unidos, formação em injetáveis pela Anafin. Então, é um currículo invejável, né, professor? Muita experiência para compartilhar com todos nós. O professor Rafael irá ministrar a palestra com o tema internacionalização e inovação na fisioterapia, caminhos, desafios e oportunidades para a formação global. Então, professor Rafael, seja muito bem-vindo a esse painel. É uma satisfação enorme, tanto eu quanto a professora Camila, mediar uma palestra como essa. O senhor fique à vontade. Então, o senhor tem 1 hora para estar fazendo a sua explicação, sua apresentação. Então, fique à vontade, professor. Já vou projetar aqui a sua tela, tá bom? Fique à Tá bom. vontade. Boa palestra, professor. Boa noite a todos, tá? Quero estender meus agradecimentos, né, pelo convite, de estar participando, de estar compartilhando, né, aprendendo e compartilhando conhecimento com todos vocês, né? Agradeço a cada um, né, cada aluno presente aqui hoje. Espero, de alguma forma, poder contribuir com cada um de vocês. Confesso que quando eu recebi o convite, né, da professora Samia, eu fiquei um pouco assim, um pouco sem jeito, no sentido que falar da minha trajetória, até minha coordenadora do meu curso, sou professor da casa também, ela sempre fica brigando comigo, que eu tenho que falar mais sobre essa trajetória em sala, e sempre eu acabo não falando muito, né? Mas, de certa forma, também fico feliz, né, em poder estar conversando com vocês, compartilhando experiências, mostrando caminhos, né, de como vocês conseguirem contato, né, de lugares onde eu tive contato. E nessa comunicação, né, que nós vamos ter, eu vou falar um pouco dessa trajetória, falar um pouco dos desafios, falar um pouco dos caminhos, né, a ser percorridos, e também trazer algumas inovações, né, que vem, né, um pouco das inovações, né, que a nossa área ela vem crescendo de uma forma deslumbrante, muito grande,
Então, alguns recursos tecnológicos, né, que facilita a nossa utilização, né, no campo prático, né, do tratamento também eu convivo, né, da prática clínica da minha área, e após, né, estarei aberto às dúvidas, né, para estar esclarecendo. Então, quando nós falamos de internacionalização, né, esse termo, ele abrange, né, de forma muito grandiosa, né, não somente o nosso currículo, mas também as nossas experiências, os nossos contatos, né, os nossos networks, né, que é um dos mais importantes, né. Então, todo esse processo, né, eu costumo dizer que no nosso campo profissional, seja da fisioterapia, seja de qualquer outra área da saúde ou qualquer outra área né, de qualquer curso, nós temos uma caixinha, né? Essa caixinha nós agregamos conhecimentos nacionais, internacionais, os contatos, ou seja, um estudo continuado. Eu costumo dizer que até minha mãe sempre fala, quando você vai parar de estudar? Eu falo, nunca, nunca, não tem como parar de estudar, porque se pararmos de estudar, o mercado ele nos atropela. Então, quem está formando, né, nesse âmbito, a graduação é apenas o início, né, de uma longa jornada. E toda a parte de formação continuada, eu vou alimentando essa caixinha. Então, quanto mais cheio essa caixinha está, né, mais eu consigo proporcionar, né, uma ajuda ao próximo. Né? No caso, na minha parte clínica, né, eu consigo transformar vidas, de fato, transformar vidas, né, devolvendo movimento para as pessoas, devolvendo bem-estar, né, restaurando limitações no dia a dia. Então, no meu campo clínico, é a minha missão de vida, né, devolver, né, essa vontade de viver da pessoa. E no campo científico, né, explorar mais o âmbito científico, né, para explorar o conhecimento. No entanto, né, reforçando que uma das minhas áreas é a quiropraxia, né, assim, quando eu comecei essa área, eu tive muita dificuldade nessa parte científica, porque era muito pobre no Brasil. Né, a quiropraxia ela veio dos Estados Unidos e era um campo muito rico, né, é um campo muito rico desde então lá, porque é o berço. Então, onde eu tive a oportunidade de estar lá, tendo contato com pesquisas, tendo contato com profissionais de lá, que eu vou falar mais à frente para vocês, e isso não só me ajudou no meu campo prático, mas também abriu muito, né, ampliou as minhas técnicas, os meus conhecimentos, né, a minha visão de olhar para o paciente, tanto na cultura de alimentar uma melhora para ele, como na cultura de avaliação. Então, esse contato foi muito importante para a minha vida, para ser uma pessoa melhor, né, nessa parte clínica. Então, esse aqui é um pouco da minha jornada, né, da minha trajetória. Então, eu sou formado, né, em fisioterapia, né, inclusive pela faculdade, eu sou egresso, né, pela faculdade, que na época, quando eu formei, era FMB, né, hoje é Brasília, e então, para vocês verem, eu tive contato em lugares que eu nunca imaginei que eu ia estar presente. Então, eu sempre costumo dizer para os alunos que a faculdade, seja no Brasília, seja qualquer faculdade que seja, não é a faculdade de fato que vai transformar, ela faz parte dessa transformação, né? Mas para quem está aberto e quer essa transformação, mas de fato é o aluno, né, que vai gerar uma transformação na vida dele como acadêmico e na faculdade também. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é onde você estudou que é onde você vai chegar, né? O que você buscou para se tornar que é onde você consegue chegar nos lugares. Então, essa trajetória minha, né, de formação, minhas formações, né, assim que eu formei em fisioterapia, eu ingressei na osteopatia, que é uma área, são 5 anos de formações, né, na época que eu fiz, né, além da graduação.
Quiropraxia, fiz vários cursos de formações no Brasil e tive a oportunidade de fazer alguns cursos de formações fora também, né, nos Estados Unidos. E na área de injetáveis, que é uma área que vem crescendo de forma alarmante dentro da parte, dentro da área da fisioterapia, né? Também tive a oportunidade de participar de uma pesquisa, né, na Universidade de Harvard, né, uma extensão na verdade, uma extensão de uma pesquisa, né, que é onde lá eu pude fazer cursos dentro dessa pesquisa na área de manipulação biomolecular. Está explicando depois um pouco sobre essa área. E também eu fui professor convidado, né, não vou falar de um dos maiores, vou falar do maior curso do mundo de dissecação em cadáver fresco. Por que é o maior curso do mundo? Porque quando eu estava lá participando desse curso, ele entrou por Guinness Book. Inclusive eu tive a oportunidade de assinar também como professor colaborador o livro do maior curso de dissecação em cadáver fresco, né, do mundo, da maior quantidade de alunos e de prática. E também tive experiências, né, clínicas. Por que clínicas? Porque hoje eu tenho a oportunidade de atender lá nos Estados Unidos, onde que eu fiz o curso, e então essa parte clínica eu tenho experiência tanto fora como aqui, e a parte, né, acadêmica também com cursos, né, na área de quiropraxia que eu tenho feito lá também. Então essa é um pouco dessa trajetória internacional. Claro que dentro da trajetória não é só flores e rosas, né? A gente também tem várias, né, dificuldades, né? Então, a nossa vida é cheia de dificuldades, e quando a gente persiste e vence as dificuldades, né, a colheita, né, está na nossa frente. Então, hoje eu tenho contatos, né, que inclusive, como eu falei para vocês, vou falar mais na frente, só antecipando. Um dos lugares que eu fiz curso de quiropraxia, hoje eu fui convidado para atender nesse lugar. Então, 2 vezes no ano eu vou nos Estados Unidos para fazer atendimentos lá nessa clínica. Então, a internacionalização, pessoal, eu trouxe alguns tópicos, né, para desmistificar ela, né, para explorar um pouco. Então, ela é muito além da gente estudar e ter o contato, né, técnico, prático e científico. Ela, de fato, ela muda a nossa forma de pensar, né, porque a gente tem um contato de outras culturas, a gente tem um contato de visões totalmente diferentes, né, da nossa. Literalmente, não parece que é outro mundo, literalmente é outro mundo, outra realidade, né? Então, contatos de instrumentos práticos que aqui no Brasil a gente não tem um acesso. Então, esse contato, essa internacionalização é esse contato para explorar, para ampliar essa forma de pensar, porque de fato nos leva a ter uma forma diferenciada de pensamento. Então, ela vai gerar uma abertura de novas culturas, né? Porque a gente tem um contato de várias culturas, né? Não somente a contato de cultura americana, mas outras culturas de todos os lugares do mundo que a gente tem um contato, e a gente vai aprendendo, né? Com cada com cada cultura, né? Até a forma de pensar e de ser. Então, esse método científico ajuda a alimentar de forma grandiosamente. Também desenvolvimento e uma visão interdisciplinar. Pelo fato de uma pesquisa multiprofissional, né, um contato multiprofissional, e por ter profissionais de diversas profissões, né, a gente acaba aprendendo, né, um pouco de cada né, de cada profissão. Essa comunicação também científica do intercâmbio é uma comunicação que, como eu falei para vocês, muitas das vezes, num país desenvolvido, o contato com pesquisa é uma outra realidade, né? Porque por ter muito mais âmbito de pesquisa do que alguns países que é um pouco limitado em tecnologia, né? Então, esse contato é um contato surreal, pensando a nível tecnológico, né? Então, consequentemente, toda essa caixinha que nós vamos alimentando,
né? É um fato, né? Um fato de forma indireta que vai acontecer o crescimento, né, humano e o crescimento profissional também. Então, a formação global, né, de fisioterapia. Então, nós temos algumas competências profissionais, né? Então, sempre sendo nacional ou internacional, sempre basear em evidências, tudo que nós vamos fazer. Então, a evidência é a estrutura, o alicerce de todas as técnicas, de todas as colocações que nós vamos fazer. Essa comunicação intercultural, que eu venho repetindo para vocês, né, particularmente de toda a minha experiência, essa foi uma das principais experiências práticas, né, esse contato intercultural, de fato, é um contato que ajuda a ter uma percepção mais sensível da gente, né, no fato de pensar, de tratar, né, de conversar. Então a gente aprende outras realidades, né, às vezes com uma cultura um pouco mais forte, uma cultura agradável. Então essa parte intercultural é uma parte que eu preservo muito, 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 né? Inclusive uma das minhas paixões é viajar, justamente para ter esse contato cultural, porque eu acho que é uma das formas que nos ajuda a sensibilizar bastante, né, com o modo de viver. E essa prática ética, de fato, né, e humanizada, que às vezes a gente vê tantas dificuldades, né, inclusive lá onde eu faço esse trabalho, nos Estados Unidos, a gente tem uma parte de um trabalho social na clínica. Claro que eu não consigo participar de forma muito intensa desse trabalho, porque o meu tempo lá é muito curto, então é muito corrido. Então, mas eu já tive o contato, não muito grande, mas um pouco contato, né, desse trabalho de humanização, de atendimento voluntário, né? Então, de fato, é um trabalho muito enriquecedor. Então, isso vai sensibilizando também, né, nossa forma de atendimento, etc. E, como eu falei para vocês, esse aprendizado contínuo é um aprendizado que eu vou sempre alimentando essa caixinha. Essa caixinha, ela vai me dar âmbitos de oportunidades, âmbitos de crescimento, e âmbitos de se destacar na profissão. Quanto mais essa caixinha de conhecimento técnico, conhecimento científico, conhecimento prático eu vou conseguindo encher, né, mais eu vou conseguir, né, ajudar o meu próximo. E alguns impactos, né, dessas experiências, né? Então, a importância dessa pesquisa, a importância da pesquisa, né? Então, o contato que eu tive, né, com essa pesquisa, de fato, é um contato, né, surreal. Eu nunca imaginei, né, que eu poderia ter essa oportunidade de estar tendo, né, um contato que eu tive. E o que mais me impactou nessa experiência, de fato, foi a parte tecnológica, né? Uma parte tecnológica que eu não imagino eu vendo aqui no Brasil, né? Então, isso é uma parte, de fato, muito enriquecedora, porque a gente percebe que não adianta a gente omitir a tecnologia no crescimento da saúde, que é a gente regredir, né, de fato, lá para trás. Então, a tecnologia, ela vem para nos moldar a conseguir conquistar coisas que aos nossos olhos é impossível, né? Então, esse trabalho de pesquisa, né, de tecnologia, nos ajuda a ampliar bastante, né, esse conhecimento da área da saúde, né? E cultura, sempre eu estou batendo um martelo, né, diferentes culturas clínicas, porque sendo, né, a mesma pesquisa, mas as pessoas têm umas abordagens culturais diferentes, isso vai enriquecendo ainda mais a pesquisa, né, gerando a sensibilidade dessa visão crítica de cada um participando, né, desde que seja um pesquisador principal ou um colaborador, né. Então, o que eu percebi que na parte prática e teórica da pesquisa, né, que a humildade, né, das pessoas, você vê uma pessoa lá de grande alto nível lá e uma pessoa super simples. Então, isso
faz com que enriquece a pesquisa, porque um colaborador que às vezes, né, a pessoa não dá muita atenção a ele, pode ser que ele deu alguma ideia que é um fator crucial para colocar essa pesquisa mais para frente, né? Então, essas colaborações interdisciplinares, de fato, elas são essenciais e cruciais numa performance e desenvolvimento de uma pesquisa, no desenvolvimento de qualquer forma de aprendizado. Eu costumo dizer, quando eu ministro um curso, né, para os meus alunos, eu costumo sempre ter essa sensação de que eu aprendi muito mais com os alunos do que eu próprio contribuí, né? Então, a gente, né, não só eu, como todo profissional, se a gente já gerar essa humildade de conhecimento, essa caixinha, né, de conhecimento, a gente vai conseguir alimentar ela de uma forma bem mais rápida. Esse foi um certificado, né, da pesquisa que eu participei nos Estados Unidos. A pesquisa, ela se dividiu em dois âmbitos, né, a parte teórica, né, que foi em Harvard, na Universidade de Harvard, e a parte prática, que foi no hospital, que é um polo de Harvard, que é em Boston, né, que dentro do hospital tem uma universidade. Então, é incrível. Então, o colégio, né, a universidade do hospital emitiu a carta, né, de concluinte da pesquisa, né, foi emitido por lá porque eu finalizei lá. Então, fiz a parte teórica em Harvard, passei para a Universidade de Boston, que é a filial. Toda a parte prática de pesquisa é feita nesse local, né, que eu vou mostrar umas fotos para vocês. Então, essa é a carta que a pesquisadora principal fez. Eu fiz uma tradução dela aqui, que tá essa carta, certifica-se o Sr. Rafael Martins, pesquisador visitante, né, que eu fui um pesquisador convidado do departamento. Dentro da pesquisa que nós fizemos, que é a manipulação biomolecular, nós fizemos um curso, né, que é o curso de biologia celular sobre os princípios de organização e função celular. Então, esse é um curso que é uma extensão da pesquisa que nós fizemos, em que a professora titular, né, que estava nos tutoriando, e a época que eu fiz o curso é uma tradução do resumo da carta. Carta, para eles, é o certificado, né? Em outras palavras. Essa é a faculdade, né, um pedaço da faculdade, né, de Harvard. Então, a estátua do John Harvard, que é muito famosa. Essa é o polo da Universidade de Harvard, que é a Universidade de Boston, que vocês podem perceber que essa foto do lado direito aí representa uma parte do hospital. Então, tem um hospital de um lado, aí esse túnel em T é do hospital também. Aí a gente entra no túnel e vai para outra parte. Aí cortou, não consegui a foto inteira. Essa outra parte é a parte que é só de atendimento hospitalar. Então, tem a parte prática, e essa parte que eu estou mostrando é só a parte de pesquisa. Vocês estão vendo uma parte do prédio, tá, gente? Mas são 6 partes para o lado esquerdo aí, contando, tá? Só de pesquisa. Então, as pesquisas dessa parte da saúde, né, de Harvard é feito todo nesse complexo. Então, tem 6 torres do lado esquerdo, né, só de pesquisa, passa num túnel, atravessa a rua e entra na outra parte, que é mais, se eu não me engano, uns 5 torres, que é só de atendimento, né? Atendimento médico e clínico. Tem várias áreas da saúde lá. Tá? Só porque essa outra parte não faz parte de pesquisa, só da parte prática. Então, aqui, uma foto da Universidade de Harvard. Estava um pouquinho frio, né, na época que eu fui. Então, tive contato teórico da universidade. Esse é o meu amigo, o irmão, é o Edvande, ele que foi minha ponte, né, para conseguir ter esse contato. Então, o Edvande, que é o meu amigo, ele estava fazendo uma extensão de um doutorado na universidade, e nessa extensão ele poderia fazer um convite de mais um pesquisador. Foi onde que ele fez um convite. Ele fez um convite. Como que eu entrei nessa pesquisa, né? Então, o primeiro desafio, né, é ter o reconhecimento de ter um convite desse, né? Então, fica o convite.
Próximo desafio, a universidade me aceitar. Então, qual que é o processo dela aceitar um pesquisador convidado? Análise curricular. Então, eu mandei eu mandei o currículo para a universidade, e a universidade faz análise de currículo. Qual foi o custo que eu tive para participar dessa pesquisa? Zero, não tive custo. Não tive custo, não tive, né, ganho financeiro também eu não tive, mas o ganho, conhecimento é imensurável ao ganho financeiro. Então, eu participei dessa pesquisa como um pesquisador convidado, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Ela analisou meu currículo e eu fui aprovado pela análise curricular. A partir da aprovação, aí eu pude participar da pesquisa, tá? E do curso, né, que é uma extensão da pesquisa. Então, isso que é nós na estátua do John Hart. Todo mundo que vai lá tem que tirar uma foto nesse lugar. Do lado direito é a entrada da parte da Universidade de Boston, que é a da pesquisa, da prática. Esse é um dos poucos laboratórios que nós, né, essa é a parte bagunçada do laboratório. Então, dessa parte direita que vocês podem ver, que é a parte do laboratório, cada bancada parece um mar, some de vista as bancadas. Cada bancada dessa acontece um tipo de pesquisa diferente. Então, cada bancada tem uma parte de uma pesquisa ou uma pesquisa acontecendo. Então, são inúmeras pesquisas acontecendo nesse local. Eu vou trazer para vocês, né, uma formalização de uma oportunidade de graça que vocês podem ter professor, eu não consigo ir, não quero ir lá, não quero ter um contato presencial, mas eu quero ter um certificado de Harvard. Então, eu trouxe um passo a passo para vocês de como vocês vão fazer para conseguir de graça, sem nenhum custo, fazer um curso e ter um certificado de Harvard, tá? Então, é online, tá? Um curso online. Então, vou mostrar aqui nos slides, depois eu vou migrar aqui, vou fazer uma prática para vocês verem. Então, entra no Google, vocês vão digitar aí Harvard Free Courses, que é cursos online gratuitos. Então, vocês vão na primeira opção do Google, vai aparecer. Depois eu vou fazer a prática para vocês verem. Entrou, tem inúmeros cursos de todas as áreas, não precisa ser só da área da saúde, tem inúmeras áreas. Vocês escolhem todos esses cursos, né? Tem muito poucos que são pagos. 99,9% são gratuitos. Vocês escolhem. Tem cursos que eles têm a previsão de lançamento, outros já estão disponíveis para fazer. Então, tem cursos de 6 semanas, cursos de 4 semanas, cursos de 6 meses. Então, vocês precisam concluir o curso. Depois que vocês concluem o curso, aí eles já geram, aí vocês solicitam um certificado, eles geram um certificado e vocês ganham um certificado internacional da Universidade de Harvard, com selo de Harvard. De fato, esse é um programa da própria universidade, tá? Para cadastrar você, ao você escolher um curso que você quer, né, da universidade, aí você vai clicar em Saiba Mais. Eu traduzi o site para facilitar para vocês. Alguns cursos, na verdade, a maioria é em inglês, o desafio da linguagem, mas tem alguns cursos que eles disponibilizam a tradução em algumas línguas. Espanhol, muitos em espanhol, poucos em português, mas tem alguns em português também, tá? Depois que vocês clicarem em Saiba Mais, aí vai estar lá. Ganho certificado em Harvard. Aí vocês clicam nesse ganho certificado e aí vocês vão preencher os dados de vocês. Aí você vai receber um link, vai ser habilitado a participar. Por exemplo, esse curso que eu abri aqui, ó, olha o tanto de alunos já inscritos neles. Então, é uma oportunidade de crescimento surreal, né, que tem inúmeras atualizações de tecnológicos, de cursos que vocês podem ter e sem ter nenhum custo, né?
Aí vocês vão procurando para ver se vocês encontram cursos, né? Quem não tem habilidade em inglês, encontre um curso traduzido para o português. Deixa eu fazer a prática aqui para vocês verem. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha tela aqui do navegador. Então, eu já digitei aqui para facilitar. Vocês vão entrar no primeiro link que aparecer. Aí aqui tem inúmeros cursos que vocês podem escolher os temas. Então, tem cursos que, olha, todos free, todos de graça. Tá? Então, vou traduzir a tela para vocês para facilitar. Tá? Traduziu. Então, aqui vocês vêm, né, escolhe um tema que vocês querem. Tá? Então, tem inúmeros temas. Escolhe um curso, escolhe um aleatório, aí abre o curso. Esse aqui já tem a tradução. Ó, introdutório, então já tem a tradução. Vocês vão clicar em Saiba Mais e clicar aqui, como eu falei para vocês. Aqui traduzir novamente para vocês. Então, ganhe certificado de Harvard. Tá? Clicou aqui, preenche, faz um cadastro, né, com os dados de vocês e vocês vão criar a conta de forma gratuita. Depois que vocês criarem a conta, aí vocês vão ser gerados, né, cadastrados nessa sala do curso, onde você vai receber no seu e-mail, né, que você vai colocar o dia, a data, o horário que vai começar o curso. E você vai acompanhando e realizando o curso. Então, vocês podem fazer quantos cursos vocês quiserem. Não tem uma limitação de quantidade de cursos. Tá? Então, essa outra experiência, né, a experiência que eu tive o convite, né, eu fiz. Como que eu tive esse convite? Participei fiz uma especialização em anatomia, e nessa especialização conheci algumas pessoas que conhecem outras pessoas que participam desse curso, e aí eles falaram de mim, que eu já tinha habilidade em dissecação. Dissecação, para quem não conhece, é preparar o cadáver para estudo, né? E aí eles me convidaram, né, como professor convidado, né, para o curso. Obviamente, não pensei duas vezes em aceitar, que é uma experiência única, pelo fato de totalmente a cultura, né, dos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, com esse contato nessa área. Para quem não é da área e quem não gosta, vai achar um pouco estranho, né? Porque eu falo de uma forma muito natural, né? Porque eu sou da área, de secar um cadáver fresco. Então, para quem é da área e gosta, é um contato imensurável, porque aqui no Brasil, qual é a oportunidade da gente conseguir isso? Não vai existir essa oportunidade, porque aqui é muito burocrático, né? Esse contato com o cadáver. Então, é uma burocracia muito grande. Então, a gente consegue ter a dissecação de um cadáver, mas não é fresco. O que é fresco? Nos Estados Unidos, às vezes tinha pessoa que tinha 4 horas que ela tinha morrido e já estava lá para a gente secar ela, né? É um impacto assustador, mas lá é super natural isso. Porque como que isso acontece lá, né? Porque essa facilidade de cadáver. As pessoas nos Estados Unidos, primeiro passo, elas não são apegadas culturalmente como a gente aqui do Brasil, né? Eles preservam a vida. Morreu, já descarta, né? Literalmente é um descarte para eles. Para nós, não. Para nós até é antiético falar isso. Mas o sepultamento, a cremação lá é muito, muito caro. Então, qual é a vantagem que a mentalidade dos americanos pensam, né? Não são todos, claro, mas as pessoas de baixa renda, quando uma pessoa morre, um parente morre, eles já procuram uma instituição para doar o corpo, porque se eles doarem o corpo, a instituição vai estudar o corpo e é ela que tem a responsabilidade da burocracia, da cremação e tudo. Então, a família não tem nenhum custo com isso.
ela já está doando para estudo. Então, quando o cadáver chega para dissecação, tem uma parte, por exemplo, uma mão, um tornozelo, um pé, que vai estar enrolado com uma faixa. O que isso significa? Em hipótese alguma, no estudo, a gente pode acessar essa parte que está, né, que está enfaixada, porque essa parte vai ser a parte que vai voltar para a família. Então, como assim, professor, voltar para a família? Então, na hora de estudo, a gente, né, secciona essa parte, crema, depois que finaliza o estudo, né, crema o corpo, crema essa parte separada, coloca num potinho, né, as cinzas, representando as cinzas do corpo. Né. Uma parte que eu não consegui ter informação é se as famílias sabem que é só uma parte ou se é o corpo inteiro. Isso aí eu não consigo falar para vocês, não consegui essa informação. Mas, enfim, eles devolvem para a família o corpo cremado. Na verdade, é aquela parte que estava separada. Então, a família não tem nenhum custo. Então, para ela ter esse custo, é muito caro mesmo. Então, elas preferem doar. Então, por isso que é cadáver fresco, porque a pessoa está até quente, vamos dizer assim, né? O cadáver está até quente, de fato é fresco. Esses aqui são os 3 tutores que nós tivemos no curso, né? Que são uma tutora de Minas, eu do Goiás e o outro de São Paulo. Não me lembro o nome mais deles, mas enfim, nós éramos 3 professores convidados do Brasil e, se eu não me engano, era 6 ou 8 professores titulares 6 professores titulares do curso. Então, aqui é uma das partes de treinamento. E aqui, aí lá nós dividimos por bancadas. Então, cada bancada tinha uma parte do corpo na qual ia acontecer a dissecação. Então, eu fiquei responsável por essa turma. Aí, ou seja, por essa bancada. Então, eu orientava eles nessa bancada. Então, tinham 16 bancadas espalhadas dentro da sala. E aí, os professores e os tutores, né, eu e mais os 2 tutores, nós ficávamos revezando as bancadas de dissecação. Então, esse é um contato surreal, né, para quem é da área, para quem gosta. Professor, eu não vou ser professor de anatomia, né, eu não vou dissecar nenhum corpo, mas não é só esse contato, essa habilidade que a gente desenvolve. Né? Então, a área da saúde, ela precisa ter conhecimento de anatomia. Então, esse é um contato, uma imersão diferente e que, de fato, você vai conseguir aprender, né, de forma muito intensa, né, além de ter a oportunidade de secar. E esse é um curso que qualquer pessoa consegue fazer. É um curso, né, é um curso pago, esse é um curso pago, você tem uns pacotes, você paga, e aí é incluso a hospedagem e é incluso a alimentação. O que você tem que pagar? A sua passagem, se não é incluso no curso, né? Então, o curso não é incluso. Lá, pessoal, o que eu percebi? Como é um curso, né, de alto potencial curricular para os alunos, então lá tinha muitos alunos que as próprias universidades mandavam os alunos só para ter no currículo da faculdade, porque é um curso de alto nível, né, alto nível internacional, que ele, no entanto, está no Guinness Book, né, esse curso. Esse é o contato, o site e o contato de inscrição. Eu não tenho atualização de valores e tudo. Na época eu soube de valores porque eu perguntei aos alunos lá, né, quanto que eles pagaram. Na época, se eu não me engano, eles pagaram 12 mil que eles falaram. Eu não paguei nada porque eu fui com o professor. Então, 12 mil, é caro, pessoal? Não é. Então, quem tem condição é um contato que é surreal. Eu não sei como está hoje, porque a direção do curso mudou toda a direção e mudou todos os professores que eu tinha amizade. Então, eu entrei, foi em 2017 que eu fui professor lá. Então, eu entrei agora para ver como estava o corpo docente. Tinha uma professora que era dessa época que eu fui, que ainda está.
o corpo diretivo do curso mudou. Então, assim, tem um contato deles ainda, né? Esse é o contato que vocês conseguem, quem tem interesse, né? Quem quiser saber mais sobre, aí tá aí o contato para vocês entrarem em contato e saber de preço, saber das ofertas, saber do conteúdo e tudo, apesar que no próprio site tem. Eu não vou entrar no site e mostrar os detalhes, porque depois vocês podem entrar e ver com calma para não perdermos mais tempo, tá? Esse outro contato que eu tive, né, dessa jornada internacional um contato que eu fiz um curso de quiropraxia. Esse curso de quiropraxia, na verdade, eu fiz um estágio em quiropraxia, né? Como que eu fiz? É, eu já havia, como eu já tenho um hábito de ir nos Estados Unidos, eu fui nessa clínica com um amigo. A quiropraxia nos Estados Unidos, ela é referência e autoridade. Por exemplo, uma pessoa, todos os carros têm, é obrigatório ter seguro de carro. Quando há um acidente de carro, só para vocês verem a autovalorização da quiropraxia nos Estados Unidos. Quando tem um acidente de carro, o seguro, para que ele paga as despesas, ele obriga a pessoa não tem opção, ela é obrigada a ir, obviamente, no médico para pegar o relatório médico, e ela é obrigada a ir no quiroprata para pegar o relatório do quiroprata. Então, todos os acidentes que envolvem, as pessoas são obrigadas a ir para pegar esse relatório. A quiropraxia no Brasil, por ela ser desenvolvida no Brasil, ela é uma referência. Então, eu tive o primeiro contato de uma clínica de quiropraxia acompanhando um amigo que ele teve um acidente de carro e eu fui acompanhar ele e conhecer, né, de fato, a primeira vez que eu fui. Conheci, né, e tive o contato com a dona da clínica essa eu não fiz prova de seleção, não fiz nada. De fato, eu pedi, né, falei, olha, tenho interesse de fazer um curso, né, em ter o contato. Aí ela me convidou para fazer um estágio, né, eu nem terminei de falar, ela já me convidou para fazer estágio. Que meu amigo já havia falado de mim para ela, e eu fiz estágio nessa clínica, né, de forma... eu considero um curso, para mim foi mais que um curso, né, então, mas de fato foi um estágio. Atendi, né, acho que eles estavam precisando de profissionais na época, aí eu não tenho certificado internacional. O que eles fizeram? Eles assinaram para mim atender. Então, tive como se fosse uma tutora, né, uma tutora quiroprata, né, internacional, uma tutora quiroprata da clínica. Então, eu atendi na clínica como estagiário, né, mas é atendimento, né, normal. Ela passou a parte do curso, aprendi muito. Então, essa imersão foi mais que um curso, né? Foi um aprendizado surreal. Aprendi técnicas, formas avaliativas, culturas diferentes, que eu nem imaginava que era. Depois, né, que tive esse contato, ela me fez um convite para estar indo atender, né, continuar atendendo. Só porque aí não é mais como estagiário, é como profissional, né? E de fato aí para fazer esse atendimento como estagiário eu não ganhava nada, ganhava conhecimento. E também não precisei pagar também no curso. Mas hoje eu vou 2 vezes no ano, né, atender, todas as férias, né, da instituição, eu vou atender e sempre eu aprendo, né? Então eu considero um estágio remunerado agora, né? Estágio remunerado em dólar, a melhor coisa que existe. Então, estendendo mais para as estratégicas, né? Então, a gente tem que ter um objetivo. Tinha o objetivo de fazer um curso, não encontrei na internet, fui lá e tive um contato mais aprofundado do que um curso, né? E hoje se tornou uma oportunidade de negócio, né? Além né, de ser uma oportunidade de aprendizado. Então, sempre a gente está buscando esses programas de extensões, né? Para a gente conseguir ter esse contato. A gente vai fazendo os networks, então sempre esses contatos eles vão estendendo, né? Claro, desenvolver influência, né? Se eu não sou fluente em inglês, pelo menos o inglês científico, né? Se eu tiver interesse em desenvolver algum trabalho em pesquisa fora, né? Participação de eventos, né? Então sempre é importante, né, estar participando e não somente no currículo internacional, mas no currículo como um todo, né? Que se você
eu participei de uma especialização nacional e desse network nacional, meu nome foi falado né, lá fora e eles vieram atrás de mim. Então, assim, se eu invisto no meu currículo, as oportunidades elas se abrangem, né? Então, se as oportunidades se abrangem, as portas elas vão se abrindo. Então, claro que a gente tem desafios, né? Desafios culturais, né? A língua é outra língua, as adaptações, né? Quando eu participei da pesquisa em Harvard, estava menos 27 graus, né? Peguei no máximo 5 graus aqui, peguei menos 27. Então, essas adaptações de regiões também é uma dificuldade, de fato é uma dificuldade, mas faz parte da vida, né? Nem tudo são flores, né? E toda dificuldade ela se transforma, né, em aprendizado, né? Em aprendizado e história para contar depois, né? Então, todo esse desafio nos ajuda, de fato, a ter um crescimento linear na nossa vida. Essa foi minha trajetória, né, de forma resumida. Então, vou trazer algumas inovações, penso que vai dar tempo. Algumas inovações, vou falar de forma bem rápida, né, que já está estourando meu tempo. E algumas inovações da fisioterapia que tem crescido de forma muito grande, né? Terapias injetáveis vem crescendo de uma forma gigante na fisioterapia e de forma a profissionais. A gente pode fazer injetáveis, sim. A gente tem um acórdão já aprovado, nós temos esse resguardo, tá? De poder trabalhar nesse âmbito. As inteligências artificiais, que de certa forma elas não estão ajudando somente né, no âmbito da chat GPT, mas também na parte avaliativa. Então, eu tenho hoje amigos, né, que já estão desenvolvendo protocolos de atendimentos pelas inteligências artificiais. Claro que a ação, o toque humano, nada é substituível, né? Então, não é que elas vão fazer toda a ação, mas elas vão moldar formas que às vezes a gente não conseguiria pensar. De fato, vem contribuindo bastante. Terapias biomoleculares, né, regenerativas também, que está entrando na parte da fisioterapia. Né, a posturologia, o que é a posturologia? Inovação de palmilhas para correção biomecânica do corpo. Hoje a gente já tem um trabalho de palmilhas em 3D, impressoras 3D. As impressoras 3D, elas estão entrando no mercado com tudo, não somente na área de construção, mas também na área da saúde, tá? E a área de ultrassonografia, que está sendo bastante utilizado na fisioterapia, termofotografia, que está sendo bastante utilizado, termoscan, que é esses intuitos são intuitos avaliativos que nos facilita a ter melhores resultados na nossa área. Então, fisioterapia injetável, né, trazendo um resumo bem rápido, é uma técnica que é minimamente invasiva, né, não vou fazer bloqueio de nervo. Então, é uma técnica que eu trato a parte musculoesquelética, né, de forma bem resumida, né, como se o músculo, quando ele gera uma tensão, tem um ponto gatilho que gera essa desarmonia das contrações das fibras. Eu encontro esses pontos gatilhos e faço a terapia, né, injetável nesse ponto gatilho para gerar uma normalização do tônus muscular. Consequentemente, você vai conseguir desensibilizar o paciente mais rápido. Isso não é o tratamento, ele faz parte de um tratamento que você consiga gerar resultados mais rápido para o paciente. Tenho trabalhado aqui na minha prática clínica, potencializou muito o meu resultado. Então, é uma prática que eu já vivencio ela, né? A base que a gente usa, ela é fitoterápica, ela é homeopática, então não é uma base que vai afetar o organismo da pessoa, né? Não é um fármaco potente, né? Fármaco potente que eu digo que afeta os rins, né? Desregula os rins, o fígado. Então, ela é uma terapia que está crescendo cada vez mais, como eu falei para vocês, essa base anti-inflamatória é homeotóxica, né, fitoterápica. Para que eu realize, na verdade, para que tudo eu faço, pelo menos na minha área, na área da saúde, eu preciso ter uma habilidade em anatomia. Não é porque eu sou professor de anatomia da instituição,
Não é porque eu sou professor de anatomia que eu fico puxando para essa área, mas de fato, se eu não tenho uma boa bagagem de anatomia, eu não consigo realizar nem técnicas injetáveis e nem atendimentos de boa qualidade, né? A área de ultrassonografia, uma área que eu utilizo bastante, tá? Muitos fisioterapeutas estão utilizando, que é ultrassonografia, não é terapêutica, tá, pessoal? É de imagem. Então, tanto na área de injetáveis, que eu vou injetar, eu vou guiado, eu vou ver onde eu estou colocando, né, o líquido, eu vou ver o ponto gatilho. Então, eu não vou só sentir, eu vou vê-lo. E também o paciente chega para você, né, pelo menos aqui na clínica, você já consegue descartar lá se tem uma tendinite, se tem uma bursite, né, se é isso que é uma causa que, né, que está intensificando o quadro de dor do paciente. Então, é um trabalho, né, que eu já venho fazendo, que é o uso de ultrassonografia, né. Na faculdade, né, em geral, a gente não é só da área de fisioterapia, na faculdade até para medicina, toda, eu já ministrei aula para medicina, né, na área de morfologia, juntamente com um radiologista, então já conversei muito com ele. Toda a área da saúde não dá uma base fidedigna de exames, então você precisa fazer cursos fora para melhorar o seu senso crítico em leitura de exames, né? Por exemplo, a ultrassom, né? Então, fiz alguns cursos e para você desenvolver habilidades para leitura. Mas quando você entende, você consegue ser mais preciso no seu atendimento. Então, isso é um recurso tecnológico que eu consiga, né, que eu consigo ter em minhas mãos para facilitar as minhas respostas, né? Eu não preciso fazer um investimento em ultrassom, né, por exemplo, que o médico usa, ele vende laudo, né, esse ultrassom é 150, 200 mil reais. Então, um ultrassom mais simples, esse ultrassom que eu estou usando é na faixa de 20 a 30 mil reais, não é barato, mas é acessível, e eu consiga, da mesma forma, ter a mesma visão. Então, é um instrumento que eu consiga ter esse contato. Outro instrumento né, tecnológico, que é de grande valia na prática de atendimento, que é uma câmera termofotográfica. O que essa câmera faz? Ela identifica o calor. O que isso significa? Que eu consiga identificar aonde tem tensões, né, no meu paciente. Por quê? As dores das pessoas, né, 90% das causas das dores é uma desordem musculoesquelética, ou seja, uma desordem estrutural. Então, com essa câmera, eu consigo identificar essas desordens. Então, o que é as outros 10%? Aí já vem de desregulações viscerais, né, desregulações somáticas, né, somáticas motoras, então, que não envolve mais a estrutura musculoesquelética do corpo. Então, olha aqui para vocês verem. Consigo mostrar para o paciente a diferença. Então, essa parte amarela é onde estava tenso, né, e justamente onde o paciente estava sentindo dor. Comecei a liberação, pode perceber que a foto do meio já começa a avermelhar toda a área. O que eu falo para o paciente? Eu mostro para o paciente, olha, essa é uma área avermelhada, significa que é uma área mais quente. O que isso significa? Que eu consegui levar um maior aporte sanguíneo, consequentemente vai levar mais oxigênio, nutriente, que vai melhorar, vai regular o seu músculo. Porque se você trata um paciente, se você fala, olha, melhorou essa musculatura, é uma coisa. Se você mostrar para ele que melhorou, como eu estou mostrando, aí o poder de visão dele é muito maior. Isso gera até, de certa forma, uma credibilidade, né, de paciente terapeuta. E essa é a outra foto na mesma sessão, quando eu finalizei o atendimento. Só para vocês entenderem, a área amarela e branca, a área de tensão, a área vermelha, a área de músculo regulado. Então, percebe que no final da sessão eu consegui zerar, né, a irregularidade musculoesquelética desse paciente. Consequentemente, o paciente teve uma melhora da dor. Então, eu mostrei para ele a evolução do tratamento dele através de um recurso tecnológico. Se eu não tivesse essa câmera, era só falar para ele, olha, eu senti que soltou o músculo. Então eu falo, olha, eu estou sentindo que soltou o músculo, tá melhor. É como aquele ditado, né? Eu só acredito vendo, né? Então, de fato, o paciente está vendo isso aí. Faço uma técnica que é de dry needling, de agulhamento a seco. O paciente, para que serve essa técnica?
Eu falar é uma coisa, eu vou lá na câmera, tiro foto, percebe que é uma paciente que do outro lado tá as agulhinhas e com um avermelhado maior do lado. Então eu consigo falar, olha, a função dessa técnica é que recruta mais sangue, que vai levar mais oxigênio e nutriente, de fato, vai soltar mais o músculo. Então, isso gera mais confiança, né, como eu falei para vocês, de terapeuta paciente, porque o paciente gosta que você explica tudo para ele. Então, a utilização da câmera, né, e outra tecnologia, né, que a gente utiliza bastante, né, o termo scan, que isso faz? Eu passo na coluna do paciente e ele gera um gráfico de qual vértebra está bloqueada, e isso lá nos Estados Unidos utiliza bastante. Né? É muito utilizado lá, inclusive eu aprendi a utilizar isso lá, trouxe para o Brasil. Eles geram um gráfico onde que mostra a intensidade do bloqueio da vértebra e qual lado é esse bloqueio da vértebra. Então, quando nós vamos realizar uma técnica, nós conseguimos ser muito precisos com isso. Então, para você ver, não está boa a imagem, mas esse gráfico é a coluna e essa paletinha amarela e vermelha, vermelha é que está muito travada a vértebra e amarelo, aí tem as porcentagens dos bloqueios. E o lado, por exemplo, nessa segunda foto do lado superior, percebe que todas as vértebras que estão bloqueadas é do lado direito. Né? Então, a minha precisão avaliativa é muito grande. Além disso, ela vai, essa avaliação, ela vai me mostrar, né, na osteopatia a gente trabalha órgãos também, ela vai mostrar qual vértebra está influenciando em qual órgão, tá? Então, lá, o fígado, suprarrenal, para mim, melhorar a sensibilização vertebral e melhorar, né, fazer algumas técnicas viscerais para potencializar o resultado. Também mostra a relação de qual nervo está alterado. Então, são tecnologias que vêm para favorecer a nossa prática clínica, tá? Essa outra parte é uma parte que eu também trabalho, né, que é uma parte palmilha, é uma parte que eu já trabalho há alguns anos. Essa parte é uma parte que, quando eu trabalho com o pé do paciente, o pé alterado influencia tudo para cima. Joelho, quadril, coluna, cabeça, tudo para cima. Se eu normalizo essa pisada, eu estou normalizando toda essa questão ascendente do paciente. Hoje nós já temos, a tecnologia vai avançando, nós já temos impressoras 3D que fabricam essas palmilhas. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês do funcionamento dessa impressora. Então você tem um sistema, você escaneia o pé do paciente, um scanner, esse scanner joga para o computador, no computador eu vou colocando os elementos que eu quero que muda o pé a pisada do paciente. Depois que eu finalizo, eu dou OK, do sistema vai para o sistema da impressora, e aí a impressora, já eu coloco o material na impressora e viro as costas e vou fazer os meus atendimentos e deixo a impressora trabalhando sozinha lá, e depois eu vou lá, só pego a palmilha, limpo ela e entrego para o paciente. Né? Então, a tecnologia, ela veio, porque antes era de forma manual, né? Vou mostrar algumas palmilhas prontas. Antes era de forma manual, a gente, né, tinha um cômodo e lixava a palmilha, colava, era uma bagunça de cola, lixadeira, sujava a sala inteira, então a gente ficava mais tempo limpando a sujeira do que fabricando palmilha. Mas a gente fazia assim, né, de forma precisa também, mas trabalhosa. Então a tecnologia vem para favorecer muito, né? E com isso eu finalizo, né, deixo uma frase para vocês, né, a cada nova tecnologia nasce uma nova forma de aprender, né? Então aproveite isso, né? O futuro pertence a quem une conhecimento, sensibilidade e inovação. Tá? Então agradeço mais uma vez pelo convite, né? E espero ter contribuído, né, um pouco a cada um de vocês, né? E fico aberto agora para as perguntas. Tá desligado, Rodrigo, seu áudio. Enquanto o senhor respira, eu vou dar uma olhadinha no chat aqui.
Tá bom. Nós chegamos a 360 alunos acompanhando aqui, professor, um público muito importante. E assim, o que é mais importante, né? De diversas unidades. Então, tá espalhado. Nós temos aqui algumas perguntas. Até travou meu chat aqui. Vê se você consegue, professora Camila. Muita gente. Ó, professor, podemos iniciar as perguntas, professora Sim, Camila? Quer fazer Sim. alguma observação? Não, o ponto é que é de diversas unidades e de diversos cursos da área da saúde, não somente da fisioterapia, né? A gente veio aí da enfermagem, da estética, da medicina veterinária, da farmácia. Então a gente vê que esse processo está aí abrangendo também formando essa equipe multidisciplinar. uhum. Exatamente, professor. O senhor, falando da anatomia humana, eu cheguei a participar da SBA uma época, no início da minha carreira de docente, eu fui professor de anatomia, Ah, conheci o professor Célio Rodrigues, não sei se o senhor conhece, professor Eulâmpio, né, os mestres aí da dissecação, então, uma época fascinante. Quem trabalha com anatomia, que foram meus alunos que estão acompanhando aqui, sabe a paixão que eu tenho por essa disciplina, né? Mas vamos às perguntas. Eu tenho aqui, ó, Ana Carolina Ferreira Conceição. Professor Rafael, qual foi o seu maior desafio estudando e trabalhando nos Estados Unidos? Ela só não falou de qual unidade que ela é. Sim, o meu desafio, né, o primeiro desafio que eu queria muito, né, fazer um curso, né, e ter um contato como eu tive. Então, eu precisei ir até o local e tentar, né, de forma de dizer, intruso, né, de pedir, né, para fazer parte, né, de um estágio. Então, assim, o desafio foi que o não eu já tinha, né? Então, muitos a gente tinha, né, intimidados e não iria atrás, né, dessa oportunidade. E tive um desafio porque o que eu aprendi aqui no Brasil foi a aplicação é totalmente diferente. Então, eu tive que aceitar, né, a conduta de tratamento fora e abrir mão um pouco do que eu aprendi aqui no Brasil, né, porque eu tinha que trabalhar da metodologia deles. Então, foi um desafio também porque tinha algumas técnicas que eu não concordava, né? Mesmo eu não concordando, eu tinha que fazer porque era a conduta deles. Então, isso foi alguns dos desafios, né? E, e outro desafio também, né? Em Harvard também, né? O maior desafio lá foi o frio. O frio foi, tá, esse impacto, né, de lugar também manda muito, né? O ambiente, né, professor, influencia bastante, né? Exato. Uhum. Acompanhando aqui o chat, a professora Camila pode até me ajudar. Gabriela da Silva Araújo, ela fala: faço farmácia e achei muito interessante e necessária a palestra. Excelente, professor Rafael. Obrigado. Professora, a senhora tem alguma pergunta, professora Camila? Fizeram uma pergunta aqui abaixo, perguntando a respeito das travou. Lá do vídeo que o senhor mostrou, se Uhum. não vai ficar muito duro ou tirar o conforto do paciente. Não, de forma alguma. O material, visivelmente, o material ele é aparentemente duro. Eu estou com uma para você ver, não sei se dá para ver. Tá para me ver? Não estou me enxergando. Pode colocar um pouquinho mais acima, professor. Aí, 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 olha, aí. o tanto que é macio o material. Então, é um material extremamente confortável. Claro que esse aqui é um tipo de material, né? Por incrível que pareça, estou aqui para entregar para o paciente amanhã. Então, tem material que realmente eu preciso fazer ele um pouco mais duro, mas é um duro como se você estivesse usando a palmilha do seu próprio sapato. Mas a maioria do material eu preciso gerar um conforto, né? Porque o paciente, muitos pacientes sente dores no pé. Então, um dos pilares é conforto. Então, eu preciso usar um material mais confortável, tá? Então, o brilho do material parece ser um material rígido, mas não é, tá? Às vezes a gente trabalha até com EVA também. Interessante, professor. Bem,
Camila Rodrigues de Oliveira, que palestra sensacional. Temos um orgulho enorme de ter um professor como o senhor. Obrigado. Aprendemos muito, sensacional. Olha, Obrigado. Tem então o uma chat está. pergunta aqui do Adenilson, do curso de Educação Física da unidade de Rio Verde. Ele está perguntando, professor Rafael, qual foi o marco ou algo que te impressionou na tua pesquisa, né? E quais os pontos positivos e negativos para a área da saúde? Se teve algo assim que te impressionou e você gostaria de compartilhar. Olha, na verdade, muita coisa. Se eu fosse falar o que me impressionou aqui, eu acho que eu, né, precisaria de outra palestra aqui. Mas, assim, uns pontos, uns pilares principais. Tecnologia. Então, assim, instrumentos que na pesquisa a gente, né, utiliza, que lá utilizou e é descartável, aqui a gente nem tem né, muitos instrumentos. Então, instrumentos tecnológicos. Isso eu percebi que faz a diferença em uma pesquisa, né? Eu já fiz várias pesquisas na área de anatomia e eu pude perceber, nossa, se eu tivesse isso aqui, minha pesquisa seria muito melhor. Então, a limitação de uma pesquisa se resume em tecnologia. Esse foi uma conclusão, né, notória, prática que eu tive, né? Então, e eu pude compartilhar, né, desses dois mundos. Então, a tecnologia é surreal. Então, desde das análises dos instrumentos, como dos materiais utilizados, né, esse foi um marco muito, muito positivo. Né? E o marco, assim, negativo eu acho que negativo não teve, mas o marco que impulsionou a ter um crescimento até na minha prática foi entender melhor, né? Como professor de anatomia, né, a gente estuda mais a parte macroscópica, né? E isso fez eu entender de forma construtiva o tecido, de uma forma mais prática, né? Então, essa prática eu nunca tive tido contato, né, na área de anatomia. Porque na anatomia a gente foca mais na parte macroscópica. Então, essa outra parte a gente pôde manipular, né, tecidos. Então, foi uma experiência surreal. Eu imagino, viu, professor? Eu imagino. Professor, tem uma pergunta aqui. Pode ser, professora Camila? A senhora tem alguma? Pode Ó, ir. eu tenho uma pergunta aqui. Quais as competências internacionais são mais valorizadas hoje na formação em fisioterapia? As competências que são mais valorizadas. Professor, eu penso que as competências quanto mais competências assim você agregar é valorizado. Então assim, não tem um ponto X a ser valorizado. Eu acho que só pelo fato do contato que você tem, né, independente da competência, já é uma valorização, né, curricular, né, e também na experiência de vivência prática mesmo. Eu tenho uma experiência, professor, só corroborando. Teve uma época que eu sou da área da ortopedia e nós estávamos estudando sobre protocolos, né? E protocolos de reconstrução de LCA, protocolos de reconstrução muscular, e muitas das vezes o exterior, né? A parte dos Estados Unidos, Canadá, enfim, eles buscam muito protocolos nossos, brasileiros, né? Porque são muito eficazes, são rápidos, restabelece o atleta mais rápido, né? Então, protocolo feito pelo fisioterapeuta no Brasil, ele é muito valorizado e aplicado no exterior. Então, isso é atual, né? Então, isso é um dado atual Assim, e professor, o né, que eu só explicando a prática que eu tive sobre a sua colocação, o que eu percebo lá fora. Na minha percepção, pela experiência que eu tive, lá eles são, tecnologicamente falando, sem comparação. Praticamente falando, o Brasil está muito além. Como assim? No tratamento. Vou falar da área da ortopedia, da área médica, por exemplo, tratamento médico. Eu vou dar um exemplo: cirurgia plástica.
O pessoal dos Estados Unidos vem tudo para cá para fazer, porque é referência, um exemplo. Então, e a tecnologia que eles têm é muito maior, mas a mão de obra, eu não sei se é uma cultura, a mão de obra não é tão boa como o Brasil, a mão de obra. No entanto, que o meu atendimento da quiropraxia aqui eu considero muito superior do que na clínica onde eu atendo. Lá a clínica eu sou moldado, né, as técnicas deles, mas aí eu venho para cá, né, eu ministro curso de quiropraxia, o que eu faço? Eu lapido, né, o que é bom, e a parte prática deles, eu pego 1%. A parte avaliativa deles é muito boa, muito superior, né, nesse âmbito prático. Então, muitas coisas eles buscam aqui de fato, porque essa nossa prática ela é muito, muito surreal, muito boa, muito além. Não, não só na física, todas as áreas da Todas as saúde. áreas, né? Todas as áreas. Doutora Camila? Nós temos mais algumas perguntas no chat. O Pedro Henrique, da Unifactus, lá de Uberaba, ele pediu, ainda a respeito das palmilhas, que o senhor desse um exemplo de caso clínico que eles poderiam ser utilizadas. Claro. Por exemplo, vou dar um exemplo prático hoje, que eu atendi 2 pacientes, né, hoje. Um paciente, ele estava com dor no joelho, inclusive foi indicação de um médico para avaliação postural, né, de palmilha. E o que eu encontrei com esse paciente? Pela pisada do paciente, ele estava sobrecarregando o joelho, porque ele estava sobrecarregando muito o lado externo do pé. Então tem um teste que a gente faz, deixa eu tentar mostrar para vocês. Um teste, deixa eu ver se aparece. Aí. Tá aparecendo para vocês? Dá para ver? Sim. Então, olha aqui. Aqui é um teste que eu vejo a desproporcionalidade de pisada, ou seja, um ponto tem mais pressão do que o outro. Com isso, na própria avaliação, eu já consegui construindo a palmilha. Então, coloca elementos para corrigir, por exemplo, um pé muito supinado, muito promado, um calcanhar, um calcânio vago, um calcânio muito varo. Isso gera compensações na pisada, porque o nosso corpo, ele sempre busca tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Isso é natural do próprio corpo. Se eu não tenho um ponto de equilíbrio no pé, ele compensa outras áreas do corpo para tentar gerar esse equilíbrio. Quando ele gera essa compensação, há uma sobrecarga, por exemplo, joelho, quadril, é onde vai aparecendo as dores. Quando eu consigo encontrar esses pontos de descarga de peso irregular no pé, corrigir esses pontos de pressões, eu vou centralizar a descarga de peso do pé. Com isso, o sistema nervoso vai entender que o meu corpo ele está centralizado. Então, ele vai tirar as pressões, né, sobre essas áreas que estão sobrecarregadas. Então, o paciente estava com dor no joelho, eu fiz a moldagem da palmilha. Quando eu coloquei a moldagem da palmilha, ele falou: meu joelho melhorou. Por que melhorou? Porque eu tirei a sobrecarga do joelho dele. Outro paciente, né, que também foi a palmilha, isso tudo hoje. Então, um paciente, tem pacientes que às vezes não entende, aí às vezes eu faço alguns testes. Por exemplo, o que a palmilha pode influenciar na mobilidade do corpo. Então, um teste que eu faço, o paciente faz o teste de mobilidade cervical, o lado esquerdo estava com menos mobilidade do que o lado direito, eu centralizei o pé do paciente, repeti o teste com ele com a palmilha, já normalizado o pé, a mobilidade do pescoço dele melhorou instantaneamente, sem eu nem encostar no paciente, só modificando a pisada dele. Aí o paciente, nossa, melhorou meu pescoço, como você fez isso? Aí eu explico a pisada, o que a pisada pode influenciar no corpo, nas compensações. Então eu desobstruí essas compensações através da palmilha. Então a palmilha vem para ajudar, porque muitas das vezes o paciente sente uma dor no joelho, uma dor no quadril, por sobrecarga da pisada, né, que é um captor de dor. Quais são os captores de dor do nosso corpo? Podálico, do olho e da boca. São os 3 captores
que, se entrarem em desarmonia, geram compensação no corpo. Então, captores extremamente importantes no nosso corpo. Então, no podálico, no captor podálico, a gente trabalha corrigindo através de palmilhas. Tá? Então, essa é a influência da palmilha no corpo. Aí o paciente, ele vai usar a palmilha, essa palmilha, ela vai estimular uma musculatura chamada de musculatura tônica do corpo. O que é a musculatura tônica do corpo? É a musculatura que estabiliza a postura. Então, ela fortalecendo essa musculatura, ela vai gerar um potencial de equilíbrio, consequentemente melhorar a sua postura também. Professor Rafael, vários elogios, tá? Vários Tá. elogios aqui no chat, de Obrigado. vários alunos, né? Cumprimentar os alunos da unidade Rio Verde, de todas as unidades. O pessoal gostou muito da palestra. Então, mais uma vez, parabéns, professor. Obrigado. É, Estou à disposição. muito bom, viu, professor? Professor, eu tenho. Para complementar meu currículo, tem já 10 anos que eu sou professor do grupo, né? Eu sou da instituição de São Luís Montes Belos, então já tem 10 anos de casa aí, como um professor da casa. Nota-se, professor, nota-se pela sua explanação e competência na explicação. Professor Rafael, se fosse assim, ó, para o senhor dar um conselho, supor qualquer área da saúde, ou então de outras as áreas, porque a gente sabe que hoje a internacionalização ela está ampla, né? Sim. Mas tá aqui, ó, se fosse para o senhor dar um conselho para um estudante hoje, que ele está iniciando um curso superior, e ele, às vezes, ou tem interesse. Qual que seria o conselho se ele quiser começar a carreira dele já com algum passo para a internacionalização? Qual Olha, que seria o conselho? hoje tem muitos campos de contato, né, da internacionalização. Por exemplo, na própria graduação mesmo, os intercâmbios, né? Mas aí, para isso, o primeiro passo é aprender o inglês, porque para entrar no intercâmbio, o requisito é o inglês. Então, o primeiro desafio, né, que internalização tem os desafios. O primeiro desafio, língua, né? Porque aí tentar um intercâmbio. Formei, né? Especialização, mestrado, doutorado, todos têm oportunidade, né, de intercâmbio. O exemplo disso, né, foi meu amigo, né, o Edvande, que ele fez tanto o intercâmbio como ele estava fazendo o mestrado dele, né, como ele fez o intercâmbio no doutorado. No doutorado ele fez o intercâmbio em Nova York, né, e o mestrado ele fez o intercâmbio em Harvard, que foi essa pesquisa que eu participei. Então, os intercâmbios, eles ajudam bastante, né, nesse contato de vivência e intercultura também. Isso é na área científica, né? Pensando na área de cursos, né, tem muitos cursos também, né, de quiropraxia. Depois desse que eu tive esse contato, eu já fiz em outras clínicas, já fiz curso também, outros cursos, né, porque assim, eu gosto muito de ter contato, vivências de outros lugares também, né? Então, para pegar e vendo a diferença de um e de outro, né? Para ir construindo aquela caixinha que eu falei lá no início. Então, todo contato ele é bem-vindo. Então, já na porção, no âmbito acadêmico, é os intercâmbios. Então, entrar no site das universidades, o site tem os intercâmbios, tem os processos seletivos e acompanhar os processos seletivos para poder fazer esse intercâmbio. Doutora Eu tenho, Camila? eu tenho uma dúvida. Hoje se trabalha muito a questão ainda de ser humano durante o seu tratamento. Só que ao mesmo tempo que a gente trabalha a questão da humanização, da manutenção desse vínculo humano, a gente tem visto um progresso tecnológico muito grande. E o senhor veio mostrando isso, né, Uhum. durante a sua explanação. Como é que o fisioterapeuta ou os profissionais da saúde, eles podem equilibrar, né? Como é que esse acadêmico ele pode ter isso em mente? Eu posso utilizar essas tecnologias, mas ao mesmo tempo eu vou continuar mantendo esse vínculo humano, eu posso atuar nesse processo de humanização.
Olha, professora, excelente pergunta. O que eu penso sobre a tecnologia? Como vocês perceberam, eu sou em pró-tecnologia, só porque assim, eu vejo a tecnologia como um mecanismo de auxiliar a minha parte humana, e não como um mecanismo de substituir a minha parte de humanização. Por exemplo, na minha investigação avaliativa, eu utilizo formas de avaliação, mas eu só concluo a avaliação com a parte do toque, ou seja, da parte da humanização. Então, essas ferramentas, elas me auxiliou a chegar, né, naquela conclusão, mas não perdendo a essência do eu. Não deixando a tecnologia ser o eu, né? Então, esse eu nunca perco. Então, a tecnologia eu utilizo somente para auxiliar a eu chegar naquela conclusão, tá? E não levar ao crédito absoluto a tecnologia. Por exemplo, tem um amigo meu que trabalha bastante com inteligência artificial. Eu trabalho menos, ele trabalha muito. Então, o paciente chega, ele já está lá na inteligência artificial desenvolvendo protocolo para cada paciente. Isso, eu questionei ele, falei, cara, mas essa humanização, você está perdendo, você está sendo robô, né? Ele falou, não, ele falou uma frase, ele falou assim, não, de forma alguma a essência do meu olhar, ela é perdida. A essência da minha avaliação do toque, ela é perdida. Isso vai fazer eu pensar de forma mais rápida, mas a conclusão é a minha avaliação, não a avaliação da inteligência artificial. Não sei se eu consegui responder. Sim, é importante, né? A gente está vivendo aí numa enxurrada, que cada dia aparece um equipamento novo, aparece algo novo, e o acadêmico de hoje, ele está sendo moldado e formado frente a esse mercado, né? Mas Uhum. que é preciso a gente lembrar ainda que antes de qualquer tecnologia, ele precisa ter esse contato, esse vínculo humano, né? Paciente e profissional para que se realize um bom atendimento. Certeza. Um exemplo dessa colocação é o que eu faço, por exemplo, quando eu utilizo a câmera termofotográfica. Ela identifica pontos de tensões, mas eu não uso ela para conclusão e nem avaliação única. O que que eu faço? Eu avalio de forma manual, eu encontro de forma manual, eu uso a câmera para confirmar se eu estou certo e para ver se bateu os dois. Se não bateu, eu confio na minha avaliação e não na da câmera. Essa parte de humanização eu preservo mais do que a tecnologia. A tecnologia eu vejo como meio de auxiliar apenas, e não de substituir. Frente a isso, professor Rafael, o Fredson, aqui de Santa Inês, do quarto período de fisioterapia, ele está perguntando quais são as tendências mais recentes, o que é que tem de inovação, né, que aí está transformando a prática da fisioterapia. Além do que o senhor citou, o senhor tem outro ponto? Sim, a parte de injetáveis de uma forma geral. Eu acho que às vezes está vindo até rápido demais para a fisioterapia, né? Então, eu acho que essa é uma parte que está crescendo, tá legalizando, né? Então, é uma área que eu nunca imaginei que eu, particularmente, eu tenho contato, né? E é uma área que, de fato, auxilia, né? Na parte de regeneração, na parte de regulação do sistema. Então, o que eu vejo na fisioterapia, o que está mais crescendo, né, nessa área é essa parte, uma né, das áreas. Obrigada. Professor Rafael, eu acredito que a Carla Beatriz, ela pergunta aqui, eu acredito que ela está falando da palmilha, eu acho. Não sei se nós já respondemos. O esporão, se pode ajudar no esporão do calcânio. Sim. O esporão é o ponto de pressões, né? O esporão é o crescimento, mas esse crescimento ele vai ter uma proporção mais alarmante se gerar pressão. Respondendo até outra pergunta dado o conforto da palmilha, o que a gente faz no esporão? Tira a pressão do esporão. Se não tem cisalhamento de pressão, não tem inflamação, não tem crescimento ósseo. Então, esporão de calcânio, neuroma de Morton, então todas essas pressões, feridas abertas, né? Então a palmilha que eu entreguei hoje, então eu ia mostrar para vocês
O paciente não estava curando, né, pé diabético, não estava curando, então fiz a palmilha e no lugar da ferida não tem. Então ele não tem um contato. Então ele não consegue usar o sapato e diminuir o ponto de pressão, né, do pé. E, consequentemente, facilitando assim a cicatrização. Então percebe que o âmbito de trabalho ele é gigante. Professor, um registro aqui, a professora Mariane, nossa colega, né? Ela colocou aqui, mandar um abraço para ela, primeiramente. Ela colocou os cursos da saúde da Unibras Montes Belos, em especial de fisioterapia, tem muito orgulho em ter o professor Rafael na equipe. Não é uma irmã, não é nem uma amiga. Ela é Mariana é maravilhosa Ela mesmo. fica brigando maravilhosa. comigo, ela fala, você não fala dos trem, eu fico falando lá na sala, você que tem que falar. E eu falo, vou falar não, pô, sou tímido. Sou- Ô, professor, e como que, por exemplo, o aluno, né, o senhor já deu várias dicas aí em relação, se ele quiser iniciar essa carreira no exterior, internacionalizar, e a instituição de ensino? A gente consegue fazer parcerias e já fazer um convênio? Por exemplo, eu quero fazer um convênio, mesmo que seja um convênio, digamos, tecnológico, né, com aulas, virtuais. A instituição consegue, fazer esse convênio Consegue. com outras instituições? É Inclusive, fácil isso? lá do curso de secação, ele tem convênio com algumas instituições, né? Então a instituição faz o convênio, pelo menos assim, na época que eu fiz tinha, não sei hoje, porque mudou totalmente a direção. Na época que eu fiz tinha uns convênios que a faculdade mandava o aluno e ela pagava um preço diferenciado, era um convênio institucional, né? E convênios de pesquisa também, né? Então, na época que eu e o Divanjo nós tivemos o contato, né, nós vinculamos na FMB também, lá na parte de pesquisa. Então, na parte de pesquisa tem a FMB lá. Intercâmbios, eles disponibilizaram, né, na época, a oportunidade de intercâmbios de pesquisas também. Então, tem várias opções de intercambializar essa relação, tanto na área clínica como na área institucional. Excelente, professor. Obviamente que quando você vai para o exterior ou fazer um curso no exterior, você tem todo o conhecimento, né? E o mercado no Brasil tem procura, professor? Por exemplo, o mercado tem procura para pessoas que têm habilidades em Atlanta, em Nova York. Esse mercado, eu acredito que hoje está muito maior, né? Do que quando eu atuava como fisioterapeuta, né? Sim. Olha, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se no Brasil tem um mercado para quem estuda, né, lá. Para quem tem o currículo internacionalizado, entendeu? Assim, o meu currículo, assim, o que eu percebo? Que eu nem preciso ficar falando, mas as portas já abrem, né? Então, as portas já abrem para, né, fui convidado para ministrar curso, fui convidado em outras cidades, né, fui convidado para palestras, então, o pessoal me encontrou, nem imaginava que eles iam me encontrar, então, indutivamente já abre portas, né? E isso é de forma indutiva, mas de forma prática, vai abrir portas porque você vai conseguir ampliar os seus resultados, a entregar para as pessoas, tanto da área da fisioterapia, da área de qualquer área, da enfermagem, da área de educação física. Então, você tem esse contato, você tem essa relevância tanto na prática como na área institucional. O senhor precisou validar esses certificados? Foi uma pergunta que ficou aqui para baixo, né? Aproveitando a deixa do professor. Se Para precisou validar para que eles fossem aceitos aqui no país. não precisei. Não precisei, porque tem um selo, o selo da instituição de fora. Assim, se eu for. Porque, assim, a validação para exercer não precisa, porque o próprio conselho já me garante exercer as atividades que eu fiz fora. Mas, para que eu possa atender fora, por exemplo, a osteopatia. A osteopatia, que eu sou osteopata, nós temos algumas provas, tem dois tipos de provas. A prova de reconhecimento nacional, que chama CI,
e a prova de reconhecimento internacional, que chama DO. Então, se eu tiver essa certificação, eu tenho uma certificação perante o conselho. Preciso dessa certificação perante o conselho para que eu exerça a profissão? Não preciso. É um reconhecimento do conselho. Mas eu preciso desse reconhecimento para que eu consiga fazer o reconhecimento internacional. Reconhecimento internacional é um atendimento internacional. Você atende no Brasil mesmo, mas você vai ter avaliadores internacionais. São 4 avaliadores internacionais, aleatórios, os países da Europa, enfim, países aleatórios. Eles avaliam o seu atendimento e eles te aprovam ou não. Então, você está fazendo um atendimento, essa é a prova de internacionalização. Você está fazendo um atendimento e eles te avaliam nas técnicas, nas habilidades. Você passou, você ganha um título de DO. O que é esse título de DO? É um título que eu, com esse certificado, eu sou habilitado a atender em qualquer lugar do mundo de forma legal, menos nos Estados Unidos, osteopatia. Porque a osteopatia nos Estados Unidos é somente médico que faz, terapeuta não faz. Então, isso é um certificado que eu atendo fora. Né? Lá eu atendo porque eu não, por mais que eu faça algumas técnicas de osteopatia, mas eu atendo quiropraxia, porque tem algumas técnicas que são muito semelhantes, só muda o vetor de execução da técnica. Então, é técnica de quiropraxia. Lá, tem 2 formas para você atender. Ou a pessoa te responde para o seu atendimento, no meu caso, que eu não tenho certificado validado, né? E por que eu não tenho certificado de validade? Falta de tempo mesmo, que é só falta de tempo. Porque eles já me habilitam, então eu acho que fico acomodado por conta disso. Ou se você quiser montar um espaço, você tem que habilitar o seu certificado. Você tem que estudar mais 2 anos lá. Aí você habilita o seu certificado, você pode abrir o seu próprio espaço. Por que eu não habilito? Porque eu não tenho intenção de abrir o meu próprio espaço. Eu já estou satisfeito onde eu estou atendendo lá. Então, Muito bem. O professor Camila, professor Rafael, a lista de presenças já está, acabei de colocar no chat, tá? Então, professor, nós podemos algumas perguntas finais aqui para a gente ir para as considerações finais, né? Professora Camila, tem mais alguma pergunta? Não, estou satisfeita, prof. Professor Rafael, e por exemplo, o senhor já tem toda uma carreira aí no exterior. Agora, uma curiosidade minha, né? Acredito que de outros também. E qual que é o próximo passo agora? O senhor já está consolidado, tem uma carreira internacional. Agora, o senhor tem algum projeto, né, de voltar para os Estados Unidos? Algum professor, projeto que, de repente, o senhor pode incluir alguns alunos, projeto de pesquisa? Eu estou curioso, professor. sim, passos sempre a gente nunca, né, no meu intuito de vida é nunca parar, né, a gente não pode parar. Então, intuito de pesquisa, no momento, eu não tenho por conta de outros projetos que eu tenho aqui, que eu preciso fechar eles, que estou com muitos projetos. Então, para mim realizar uma pesquisa, eu preciso ausentar mais tempo, né, para desenvolver essa pesquisa. No entanto, que quando eu fui para fazer a pesquisa em Harvard, eu fiquei 2 meses. São 2 meses que eu precisei ficar lá. Então, é mais tempo. Então, no entanto, eu não tenho, no momento, projeto de pesquisa. Pelas atividades que eu estou desenvolvendo no momento, né? Que eu estou ampliando alguns projetos, preciso fechar esses projetos primeiro. Agora, cursos, eu já estou pesquisando outros cursos da área, né, de lugares diferentes, para mim ter o conhecimento, porque por mais que eu já tenha né, não sei nem quantos cursos de quiropraxia na área, tanto aqui como lá, já fiz 3 cursos lá, mas eu tenho com isso. Se você for num lugar, você pode aprender alguma coisa diferente, porque a conduta da pessoa é diferente. Então, eu sempre gosto de ampliar as abordagens de uma pessoa com outra também, para ir alimentando a minha caixinha. Então, intuito em pesquisa, no momento, não, mas intuito de curso, sim. O que eu posso fazer? Encontrei um curso porque lá tem muito curso por indicação. Por exemplo, os outros 3 cursos que eu fiz foi por indicação dessa que eu fiz. Então, não tem um processo seletivo, tem um processo de indicação. Mas tem alguns lugares que eu estou procurando de fazer inscrição, ir lá e fazer um curso para trazer para os alunos, né? Para trazer para os alunos,
para eles se quiserem fazer também, né? E eles podem ter essa oportunidade de fazer a seleção. Então, tem um lugar que eu encontrei, não tem como eu trazer, porque dessa vez eu vou lá pessoalmente, eu vou em dezembro, né, no início de dezembro eu vou, e já está marcado de ir nesse lugar para conhecer, para saber como que funciona, porque é muito pobre, infelizmente é muito pobre a divulgação, né, fora do Brasil, eles são muito restritos lá. Essa parte de curso, não de pesquisa. Descobrindo, Ô, tendo o contato, eu vou. A intenção é trazer para os alunos, não é nem essa não é nem minha intenção. Sr. Rafael, e agora voltado, né? Estou quase finalizando aqui. Voltado para a fisioterapia. O senhor teria alguma dica? Fala, olha, estuda mais essa área, que essa área tem um reconhecimento maior internacional. Ou estuda mais essa área, ou tenta fazer alguma especialização nessa área. O senhor indicaria, né? A quiropraxia, né? Que é osteopatia, perdão, que o senhor falou. Mas tem alguma outra que o senhor acha que iria se destacar e logo o mercado internacional ia pegar você para levar para fora? Olha, Alguma dica? a área de ortopedia em si lá é muito reconhecida. Muito reconhecida. A área de ortopedia em geral. Essa é uma área muito reconhecida lá. Pós-operatório, né? Pós-operatório, né? Protocolo de Porque reabilitação, Porque né? todos os acidentes, eles direcionam para a quiropraxia, para o médico e para a fisioterapia, né? Ortopédica, no caso, né? Você vai estar tudo arrebentado lá, né? Vai para ortopedia. Então, essa é outra área de grande espaço. Professor, e em relação à parte de cadáver, o senhor chegou a ver cadáveres com glicerina? Não, lá não tem uso mais do formol, né? Não, não tem. Não tem, né? Eu não vi porque lá o contato que nós tivemos foi só fresco. Então, o que que a gente fazia? Tinha inúmeros cadáveres frescos, literalmente, sem nenhuma conservação. Tinha uns 6 cadáveres que o pessoal doou 2 semanas antes do curso. Então, se né, precisou congelar eles, né, para quando chegar o curso, eles estar em perfeita performance. Porque 2 semanas né, já entra em estado de putrefação. Então, tinha 6. Os demais, se eu não me engano, tinha uns 48 cadáveres lá. 6 congelados, que já como congelou pouco tempo, praticamente ficou fresco. E o restante estava até quente. O sangue, estava com sangue, não tinha nem estancado ainda. Então, essa parte de preparação, eu já não tive o contato lá, porque lá o intuito era só trabalhar em fresco. Estudou tudo que tinha que estudar, aí passava para a equipe de incineração. Aí a equipe de incineração, aí já era outro departamento, aí eles incineravam e mandavam para a família. Então não tive. Aí lá não teve abordagem de preparação de cadáver, porque não era o intuito do curso. Interessante, professor. Bom, eu vou já, vamos já partir para o final, né? Excelente palestra, parabéns, professor. Se Tá? ficou alguma pergunta para trás aqui, a gente pede desculpa, né, professor Camila? É muita coisa, o pessoal interagiu bastante, né? Muitos elogios. E, professor, as considerações finais do senhor, os conselhos, as perspectivas da área, fique à vontade. Olha, o que eu vou. As minhas considerações, as mesmas considerações que eu sempre falo em sala de aula. A construção acadêmica é uma construção que você faz, não é depois que você forma, a construção profissional, perdão. A construção profissional você constrói ela desde quando você está estudando. Então, se você não corre atrás de um conhecimento externo, se você depende só da faculdade, você vai ser comum porque todo mundo está recebendo a mesma informação da faculdade. Se você recebe a informação da faculdade assim como comum, assim como o senso comum dos alunos, e você vai atrás buscando mais conhecimento, quando você forma, você não vai atrás do mercado do trabalho, o mercado do trabalho vai atrás de você. Isso é de forma notória e natural.
Então, meu conselho é para que os alunos de hoje, né, os alunos de hoje, eles empenham mais na busca do conhecimento, eles não esperam o conhecimento chegar até eles de forma monótona. Porque se você faz isso, você vai ser mais um no mercado de trabalho. Seja qualquer mercado que você for, se for para a área de docência, se for para a área prática da sua profissão, qualquer uma, você precisa construir o mercado. Eu vou dar um exemplo pessoal de como eu formei. Formei na FMB, na minha época de formação, né, tinha as 200 horas complementares. 200 horas complementares. Eu formei com 3.500 horas complementares. Por que eu formei com 3.500 horas complementares? Porque eu buscava coisas fora. Fazia todos os eventos que a faculdade proporcionava e, além disso, eu buscava coisas fora. Então, quando eu formei, eu não tive dificuldade em ingressar no mercado de trabalho, que é o maior desafio, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. O maior desafio na vida profissional, né? O mais fácil é formar, né? O mais difícil é você, né, crescer na área, por isso que o crescimento ele é pela busca, e a busca, quando você cessa ela, o seu crescimento ele é cessado também. Quando você não cessa a busca, o seu crescimento ele não vai parar de crescer, não vai cessar também. Esse é meu conselho. Excelente, professor. Essa fala sua, ela é impactante, né? O mercado, ele é orgânico. Você está estudando, você está se aperfeiçoando, o mercado acha você, né? Sim. Então, isso é muito importante. Professora Camila, alguma mensagem final? É isso, gostei da sua fala. A gente repete muito isso em sala de aula. Sempre vai ter vaga para o bom e Sim. sempre vai ter vaga para o melhor. E essa sua fala de que aqueles que são bons, que se preparam desde a graduação, eles são encontrados pelo mercado de trabalho é muito válido, né? Para não se tornar só mais um com um diploma, mas ser o profissional que as equipes querem ter junto. Então, é uma fala bem pertinente, professor. Muito obrigada. Ponha. Algum comentário, professor Rafael? Fica à vontade. Não, eu quero só agradecer, né, pela oportunidade, né, de estar contribuindo com vocês e sempre me colocar à disposição de vocês, né? Se vocês precisarem, estou à disposição. Com certeza, professor Rafael. E é só ressaltar, antes da gente finalizar, o professor Rafael é um egresso, né? Ele estudou lá em Montes Belos, né? Como ele acabou de falar. Então, isso é muito importante, né? Quero parabenizar o professor Rafael por essa carreira aí brilhante dentro da área da fisioterapia. Ele é fisioterapeuta, né? Agradecer também a minha companheira mediadora, a professora Camila, e agradecer a todos que nos assistiram até agora, né? Muitos elogios. E é isso, finalizamos então. Um abraço a todos e uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Ah, Boa noite, pessoal. Bom foi. descanso. Até mais, professores. Tchau, obrigado, obrigado, Camila, obrigado, Rodrigo.